Já tinha passado. Ouvi a musiquinha. Pode ir. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês e, principalmente, obrigado pela presença do Ricardo, que sempre tem uma super boa vontade com tudo que a gente pede. E essa aula eu já conheço, porque eu assisti em outra ocasião, mas, obviamente, não será a mesma, porque jamais eu consegui assistir o Ricardo dar 2 aulas do mesmo tema iguais, nem no mesmo dia, quanto mais em dias diferentes. Mas eu achei super interessante a forma como ele abordou o tratamento da Covid, né? E por isso esse nome, o nome da palestra, porque eu achei que ele parecia um vírus dizendo como matá-lo. Então, eu achei que acho que a gente vai aproveitar muito esse espaço. Vocês sabem que é um espaço que a gente pode perguntar o que quiser, e nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é mal-vinda, todas são bem-vindas. E antes da gente começar, gente, eu quero mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, essa é a febre. Ele morre de vergonha, mas eu tenho porque eu comprei. E é um livro novo do Ricardo, e vocês precisam ler. É muito bonito. Eu falo que isso aqui é uma medicina poética e muito intensa também. Então, recomendo. Eu pedi para ele botar no chat, está ali do lado, a editora, e um link do YouTube, está no chat também, que vocês podem ver ele falando sobre o livro. Quando eu comprei, tinha um desconto de não sei quanto naquele dia. Se hoje tem, já não sei, tá, gente? Bom, então, o Ricardo ele realmente dispensa apresentação. Duvido que alguém aqui não saiba quem ele é, mas como nossas aulas ficam gravadas, então o Ricardo ele é um infectologista, virologista, professor associado e livre-docente na Escola Paulista de Medicina e na Universidade Federal de São Paulo, e é chefe do Laboratório de Retrovirologia. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de virologia. Todos nós que trabalhamos no HIV temos muita intimidade com as aulas do Ricardo, e agora, como não podia ser diferente, a gente está se tornando íntimo das aulas de Covid dele também. Ricardo, obrigada pela sua presença. Quando você quiser compartilhar, você pode compartilhar o slide. Obrigado, Tânia. Vamos lá. Sempre a parte mais tensa. Está aparecendo o primeiro slide? Tá joia. Então, deixa eu fazer aqui uma observação, né, que uma dificuldade que eu tenho até hoje, né, de ficar confuso e de não entender direito como que a gente não consegue, tanto tempo depois, ter um protocolo para tratamento de Covid que sirva para todo mundo, que não precise ser individualizado e que facilite a nossa vida, né? A gente gosta de protocolo, né? Então, toda vez que a gente tem uma determinada patologia, o protocolo ele vai fazer com que a gente tenha a melhor conduta e ele vai fazer com que aquilo seja mais custo-efetivo, menos caro. E eu tenho essa dificuldade, porque às vezes eu olho algumas abordagens que a gente tem, né, principalmente na hora que a gente olha as tentativas da gente mitigar a inflamação do paciente, e eventualmente o que traz um benefício e salva vidas em algumas situações, em outras pode fazer o contrário. Ele pode fazer com que você inclua um risco, eventualmente até a mortalidade do paciente, né? Então, só para a gente aqui contextualizar, eu gosto de mostrar isso daqui, né, que é o paradigma das doenças infecciosas que vem com a inflamação. Então, a gente tem um patógeno que vai trazer uma inflamação e a
proporção dos sintomas e dos sinais da doença vem dessa inflamação. Então, normalmente, você pode ter um hospedeiro que inflama mais, e com isso ele vai ter mais sintoma. Você pode ter um patógeno que traga mais inflamação. Isso daí vai trazer mais sintomas. Eu gosto desse exemplozinho aqui, da fogueira. Então, a gente tem a lenha, que é o vírus, e a gente tem a inflamação, que é a labareda, né? A flama dessa fogueira, né? Então, é isso que a gente está vendo com muita consistência nessa doença nova. A gente tem que lidar com a lenha e a gente tem que lidar com a chama também, né? Então, uma coisa que tem que ficar mais ou menos claro, e que fica claro para mim, é que, eventualmente, você tem vírus em todas as fases da doença. É isso que o modelo animal está mostrando para a gente. Principalmente o modelo animal com o primata. Aquele esquema que a gente começa a colocar, mostrando que existe inicialmente uma fase viral, e depois a gente deflagra uma fase puramente inflamatória, está errado. O modelo animal, pelo menos, mostra para a gente que está errado na hora que você sacrifica os macaquinhos. A gente tem vírus de forma persistente, mudando de lugar. E esse vírus ele vai causar inflamação dependendo do lugar onde ele está. Mais surpreendente, às vezes, você tem vírus no intestino de forma muito prolongada, 6 meses. Tem estudo mostrando isso daí. Que você olha os anticorpos e vê que esses anticorpos eles ainda são imaturos, depois de 6 meses. Aí você olha a célula B e percebe que a célula B ela tem um perfil de infecção recente. E aí você vai lá em biopsia o intestino e o vírus está lá. E a pessoa está assintomática e o vírus está persistindo, né? Bom, a gente aprendeu muito bem a lidar com inflamação viral. E, para isso, a gente usa esteroide. A gente usa esteroide. E o primeiro estudo que existiu, eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante aqui, foi o Recovery. O Recovery, ele usou dexametasona, que é o que a gente usa. E ele mostrou que você pode salvar vidas naquelas pessoas que têm insuficiência de oxigênio. Na hipóxia, você acaba tendo uma mortalidade menor na hora que você usa a dexametasona, que é aqui o azulzinho. Se for para o tubo e tiver ventilação invasiva, essa diferença fica maior visualmente, e o P também, 0,02, 0,01. Na hora que você olha, no geral, todos os pacientes do Discovery, continua sendo isso daí. É estatisticamente significante a diminuição da mortalidade na dexametasona, mas se não tiver o uso de oxigênio, inverteu. Vocês prestaram atenção nisso daqui? O azulzinho está sempre embaixo, aquele ficou em cima. Então, aquilo que cura pode estar fazendo mal. Não é estatisticamente significante, na hora que você olha aqui, o que fica para a esquerda favorece a dexametasona, para a direita favorece o não uso da dexametasona. Se você não tiver oxigênio, cruza aqui a linha, né, mostrando que não é estatisticamente significante, 0,14, mas faltou pouco. E a gente tem que tomar cuidado, a gente toma cuidado com isso daqui, né? Bom, na hora que a gente fala da inflamação, eu tentei olhar aqui 3 vias da inflamação que eu acho que são importantes. Uma é da produção de citocinas, outra é aquilo que acontece com as plaquetas, ativação plaquetária, que é uma coisa muito intensa, e a gente está aprendendo uma coisa sobre ativação linfocitária, no modelo do que a gente tinha para o HIV. Bom, para diminuir as interleucinas, a primeira coisa que a gente viu é que a interleucina 6 está exageradamente alta, e aí faz sentido você usar uma coisa que diminua a interleucina 6, como, por exemplo, o tocilizumab. Tem outros. E aqui a gente mostra, nesse primeiro estudo, que, de novo, usar tocilizumab faz com que você diminua a mortalidade dos pacientes. A probabilidade de você ir para ventilação mecânica e a probabilidade de morrer
Mas olha o que aconteceu, esse primeiro estudo já deu a dica para a gente. Você aumenta a chance de ter infecção bacteriana. Então, você tira a interleucina 6, é importante naquele movimento de fazer com que a gente se proteja de infecção. Aliás, inflamação é assim, inflamação ela tem uma boa intenção, é para ser boa, é para reparar tecido, é para eliminar a infecção. Aqui ela está exagerada. Mas na hora que a gente usou o tocilizumab, olha o que aconteceu, você aumentou a chance de ter infecção nesses pacientes, infecção bacteriana, o que é ruim. Então, a gente já mais ou menos aprendeu que você tem que usar isso aqui antes de você ter infecção bacteriana. E a infecção bacteriana é o que vai matar esses pacientes. O que eu costumo dizer é que o SARS-CoV-2 ele dá a sentença e a bactéria executa essa sentença. Normalmente no pulmão. A gente não pode ajudar a bactéria aqui. Existe até uma recomendação nova do NIH para você juntar os dois anti-inflamatórios, tá? Formalmente, tocilizumab e dexametasona. Mecanismos diferentes. Mas aqui, de novo, eles chamam atenção para a gravidade, né? Você tem que ter insuficiência respiratória, você tem que ter inflamação. Se você tratar esse paciente sem inflamação, você está agregando risco e você tem que estar seguro de que não existe risco de infecção bacteriana relacionada com o uso do tocilizumab. Dá aquela vontade da gente acrescentar nisso aqui um antiviral, que é o Remdesivir. E o NIH fala assim, olha, por enquanto a gente não sabe ainda, né? Segura um pouquinho antes de pensar no Remdesivir. Só mostrando, nesse contexto da inflamação, né, tem que ter PCR em cima de 75, o melhor marcador de IL-6 é PCR. Né? O mecanismo do aumento do PCR está no aumento do IL-6, que não vem sozinho. Tem o IL-8, tem o TNF-alfa. E a gente tem já medicamentos aqui para diminuir IL-8 em investigação e para diminuir o TNF-alfa. Né? O TNF-alfa já até tem nome, o infliximab, a gente já conhece. Tem uma coisa que é, um ano e pouco depois do início da pandemia, a gente continua reciclando. A gente não está exatamente desenvolvendo medicamentos, principalmente os antivirais, a gente está reciclando. A gente faz análise em cíclico, tenta reposicionar esses medicamentos. Bom, com relação à ativação plaquetária, a gente tem um marcador também para isso, que é o dímero D. Então, o dímero D, ele mostra que você deflagrou um mecanismo nas plaquetas que vai aumentar a adesividade, vai aumentar a inflamação e vai dar aquilo que classicamente a gente chamou de microtrombose. E já foi documentado, desde o comecinho. Né? Se a gente olhar aqui, né, nos anátomos patológicos, isso aqui é pulmão, você percebe que está cheio de microtrombose. Uma das coisas que realmente compromete o pulmão é a microtrombose. Olhando aqui no zoom, isso é muito evidente, né? E a gente tem que tentar diminuir essa trombosezinha que a gente só enxerga com o microscópio, né? Às vezes o linfócito é quase do tamanho da trombose, e para isso a gente tem usado anticoagulante, tá certo? Se você tem microtrombose, talvez fizesse mais sentido antiagregar, mas a gente tem usado mesmo anticoagulante, e os primeiros estudos mostraram que a heparina salva vidas. Né? Isso aqui foi um estudo chinês com uma quantidade bem grande de pacientes, e teve uma coisa que, de novo, me chamou a atenção. Ó, no geral, o azulzinho é o uso de heparina, e aqui é a mortalidade. Se você usar a heparina, que é o azulzinho, você salva vidas. Isso é estatisticamente significante, tá certo? Mas nesse estudo dependeu do dedímero. Se o dedímero está normal, ou se ele está só um pouquinho alto, sabe o que aconteceu? Usar a heparina se associou com mais mortalidade do que não usar. É conforme que você aumenta o dedímero que você vai tendo essa diferença em favor do uso da heparina, diminuindo a mortalidade. De novo, a gente ficou refém aqui de um teste laboratorial, talvez, né? E mostrando que, de novo, aquilo que salva pode matar. Bom, talvez o perfil da doença esteja mudando.
porque no comecinho a gente via microtrombose, e agora a impressão e o que tem sido descrito é que a gente tem trombose mais maciça. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um caso da nossa enfermaria. Eu estava passando lá, é uma menina jovem, pela tomografia dá para ver que ela não é obesa, e isso aqui é uma trombose a cavaleiro, né? Uma trombose extensa demais. Ela não morreu, ela sobreviveu. Mas assustou muita gente a magnitude dessa trombose. E você sabe, tudo bem, a gente vai ter que anticoagular, a gente vai, às vezes, antiagregar numa doença que vem com plaquetopenia, né? Então, tudo vem com risco adicional, né? O quão seguro é você antiagregar quem está plaquetopênico, anticoagular quem está plaquetopênico. Tem uma coisa nova que eu vou falar um pouco mais depois, que é da ativação linfocitária, que é a ativação do CD4 e CD8, que a gente vê por esses marcadorzinhos aqui, que é o CD38-HLA-DR, que a gente vê justamente por citometria de fluxo, né? Então, quando a gente começou a olhar isso aí, eu tinha bastante interesse, a gente não via, assim, na citometria de fluxo, um brilho grande, né, na ativação, apesar de a gente achar que ela estava importante, mas o que acontecia é que tinha linfopenia. Então, é claro que na hora que você vai olhar marcadores no linfócito, CD38 e HLA-DR, se você tem pouquinho linfócito, você não vai enxergar muito. Mas essa linfopenia ela estava sendo causada pela própria ativação celular no modelo que a gente já viu do HIV. Muita coisa parecida com o HIV e o SARS-CoV. A diferença é que o SARS-CoV ele é muito mais dinâmico, é mais rápido. Acontece em anos com o HIV, o SARS-CoV-2 às vezes acontece muito mais rápido. Essa linfopenia tem sido abordada, existe anticorpo monoclonal para tratar a linfopenia. O primeiro estudo que eu vi lá atrás, eu falei, olha que coisa legal, eles estavam usando a timosina alfa-1 para tentar tratar essa linfopenia. Não funcionou no estudo, mas ele era muito mal controlado. Mas você sabe, tudo isso daí, por exemplo, linfócito, algumas interleucinas, eles são usados também como fator de prognóstico. Olha esse estudo aqui. Esse estudo eu acho bastante interessante, né? É um estudo com paciente HIV positivo, e eles foram ver o que estava relacionado com morte. O que está do lado direito aqui, em laranjinho, é morte, né? Então, a PCR ultrassensível alta, na hora que chega, estava relacionada com morte. E L6, na hora que chega, está relacionada com morte. Não tanto quanto a PCR. Ó, a PCR é um marcador melhor do que IL6, que é uma coisa que acontece no HIV também, com o marcador de inflamação. IL6 serve, mas a PCR ultrassensível é maior. E L8 também. Mas o que me chamou a atenção é o nadir de CD4 nesse cara. Tá? Então, é o CD4 mínimo que esse cara teve na vida, aqui todo mundo é HIV. Se você já teve um CD4 baixo, você acabou, de uma certa forma, ficando mais ou menos frágil e com chance de morrer, né? Tem algumas coisas que mais ou menos emergem, até trazendo isso aqui para o HIV. Aparentemente, os estudos estão mostrando que quem tem HIV tem uma chance maior de morrer, tá? E essa chance maior de morrer, ele se associa com alguma coisa que paralisa a imunidade e que não se recupera muito facilmente, que é a expressão de um genzinho chamado PD1, tá certo? Então, esse PD1, ele faz com que você tenha uma imunidade celular melhor, né? Anti-PD1 é até usado em câncer, né? Eles chamam de immune checkpoint, para tratar alguns cânceres, né? E você tentar reconstituir esse negócio que leva mais à apoptose e paralisar a imunidade celular. Então, parece que isso é importante. Sabe quem tem também a diminuição da expressão de PD1? Grávida, gestante. Parece com um marcador de quem tem HIV, né? Então, talvez a gravidade da gestante tenha relação com isso. Tem coisa que pode ser transitória e
e tem coisa que é mais ou menos definitiva na imunidade, que pode fragilizar essas pessoas. Parece que a linfopenia nadia de linfócito de quem tem HIV pode ser uma dessas. Bom, vamos falar agora de como é que a gente aborda o vírus. Então, faz muito sentido você jogar água na fogueira, mas faz mais sentido ainda você tirar a lenha. Se você tirar a lenha, você pode tentar tirar a causa dessa inflamação que está matando as pessoas. E aí entra uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, tem que pensar no modelo do que a gente fez para o HIV, depois a gente fez para a hepatite C, a gente fez depois para vírus sincicial respiratório, que é o seguinte: a gente entende o ciclo de vida do vírus, o ciclo de replicação do vírus, e aí a gente começa a ver as oportunidades de ter moléculas para você intervir no ciclo de replicação do vírus. Ou qualquer outra estratégia para intervir no ciclo de replicação do vírus, mas faz sentido olhar o ciclo de replicação. Então é isso que eu tento fazer, olhar o ciclo de replicação. Então vamos lá. Esse vírus, ele sai de uma célula que teve contato com a gente e ele vai entrar em contato com a nossa célula. E ele vai usar 2 receptores. Eu só vou falar dos medicamentos que deram certo, né? Os outros eu só vou citar. O primeiro receptor é o da ECA1. E aqui tem um medicamento que ele consegue interagir com esse receptor da ECA1, que é o Arbidol. A gente não tem resultado bom com ele, tá certo? Ele precisa de um outro receptor que tem um nome complicado. É o TMPRSS2, é o segundo receptor. E aí tem o Camostat. O Camostat também se liga a esse receptor. Os estudos ainda não mostraram resultado bom. Sabe, tem um medicamento, isso é interessante, que deforma totalmente o TMPRSS2, que é a proxalutamida. Proxalutamida, que é um medicamento experimental também, que é usado para anel de próstata, e ele tem essa característica. Será que vai servir? Não sei. Eu não costumo desqualificar nenhuma oportunidade nesse momento. A gente está num momento de estresse e muitas vezes a gente acaba tendo muito preconceito com ideias e até medicamentos. Mas a gente precisa de medicamentos. Então, eu acho que a forma mais legal é a gente prestar atenção e ver se existe realmente alguma oportunidade, como a gente viu, por exemplo, olhando hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, que são moléculas pequenininhas, que logo depois que o vírus entra na célula, você pode ter algum mecanismo de inativação desse vírus. Mas o que precisa é ter estudo clínico. E o consenso do estudo clínico, por enquanto, mostra que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não tiveram resultados que fossem excitantes para a gente, infelizmente. Eu digo isso que é infelizmente. Na hora que a gente olha, por exemplo, hidroxicloroquina, a impressão que dá é que ele é até mais deletério do que ajuda. Não ajudar tudo bem, mas ele acaba trazendo mais risco e eventualmente se associa com mais mortalidade. A nitazoxanida ainda está em estudo, eu estou envolvido nesses estudos e a gente precisa provar que funciona ainda. E a gente não sabe, né? Tem uma coisa interessante que é o mecanismo da nitazoxanida. Eu, quando tentei entrar nesses estudos, eu queria provar que realmente não funcionava, mas eu fui estudar e vi que, além dele interferir nessa entrada da célula, ele, em outros modelos, ele pode interferir a maturação do vírus. Mais ou menos assim. O vírus entra, e aí ele vai lá para o retículo sarcoplasmático e começa a fazer proteína. E na hora que ele faz essa proteína vai ser clivada por uma protease. E ele inibe a ação do substrato, ele se liga na proteína para impedir a clivagem. Não sei se isso funciona tão bem para o SARS-CoV-2, mas foi definido para outros vírus. Uma coisa que acontece também com a nitazoxanida é que ele acaba aumentando o interferon, e o interferon causa interferência viral e impede a entrada de vírus dentro da célula.
Ele chama interferon porque ele é um fator de interferência. Na hora que você olha aqui, você fala, olha, isso aqui poderia ter até um mecanismo triplo. Vou mostrar rapidamente aqui o nosso estudo. Vou pegar o gancho mais legal dele, que é o da ativação celular. Então, a gente primeiro, né, na hora que a gente fez esse estudo, a gente mostrou in vitro, lá no nosso laboratório, que funciona. Então, você pega e coloca quantidades crescentes do medicamento e mostra que você tem uma inibição do vírus que é linear, é proporcional, tá certo? A água sanitária faz isso, tá certo? Mas aqui a gente tinha que provar que a nitazoxanida fazia também. Mais do que isso, a gente mostrava que ele estava, que o vírus estava diminuindo, não porque você estava matando a célula, mas era legítima a diminuição do vírus por uma ação antiviral, e para isso a gente faz um ensaio de toxicidade celular. Não vou mostrar todos os resultados, mas só resumir aqui na conclusão. Ele diminuiu o tempo de internação, negativou mais rapidamente a PCR. O que isso quer dizer, eu não sei, mas ruim não parece ser. E diminuiu o marcador inflamatório, como dedímero, PCR ultrassensível, algumas interleucinas como TNF, IL-6, IL-8. Eu vou mostrar mais algumas coisas aqui da ativação celular, para chamar a atenção para um conhecimento que talvez seja emergente. Mas antes disso, teve uma coisa que eu achei muito legal, que foi com relação aos eventos adversos, que foi o seguinte: a gente teve mais eventos adversos no grupo placebo. 23 no grupo placebo e 14 no grupo da nitazoxanida, né? Isso acabou sendo estatisticamente significante, e que o médico falava que era evento adverso, na verdade era sintoma da Covid-19. Então, isso daí é um... Ricardo, você perdeu o Oi. som. Opa. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim! Eba, tá bom. Então, ficou essa coisa que a gente vê em outros estudos também, que é dos eventos adversos. Agora, deixa eu voltar aqui no negócio da ativação celular. A gente tem isso muito claro para o HIV, tá certo? Quanto maior a ativação celular, maior a inflamação que vai levar o linfócito à morte. Olha aqui, esse aqui é o resultado da Tânia Vergara, que a gente não publicou ainda. A gente pegou os pacientes do estudo dela com talidomida e a gente viu a ativação celular, né? Isso aqui é o CD38 e CD8, e viu que quanto maior a quantidade de vírus, maior a ativação celular. Não é legal? A inflamação vem do vírus. A gente viu que quanto menor o CD4, aqui para a esquerda, maior a ativação celular, maior a inflamação. Se a imunidade está boa, você não inflama tanto. E a gente resolveu colocar isso nesse estudo também, da nitazoxanida. E o que a gente mostrou foi uma coisa interessante. A ativação celular é igual aqui no começo, o verdinho é o que tomou o medicamento e o outro tomou placebo, né? Diminui mais rápido a ativação celular no grupo do medicamento. Na hora que você chega no dia 21, isso tem uma diferença estatística. Isso aqui é o CD38 no CD4, mesma coisa no HLA-DR no CD4, outro marcador, vou passar rapidamente, mesma coisa CD38 no CD8, ativação celular sempre é mais evidente no CD8, chega aqui no finalzinho mais baixinho, mesma coisa no HLA-DR no CD8, e na hora que você tem os marcadores duplos, né, também, né, chega aqui o marcador duplo no CD4 e o marcador duplo no CD8, tá? Então, isso aí é uma coisa interessante. Aí a gente pegou esses pacientes, né, numa coisa que não foi publicada ainda, e incluiu outros pacientes. E a gente foi ver como é que era a ativação celular basal, não em quem foi tratado ou não foi tratado, mas em quem vai morrer. Então, doença grave e morte comparado com quem sobrevive. No comecinho, sabe, dá até para saber quem vai morrer. É aquele que inflama mais. É aquele que tem uma ativação celular maior. Então, isso aqui fica evidente aqui. E na hora que você olha o basal, né, e você fala assim, olha,
não estou olhando a ativação celular, mas estou olhando a clínica, tá? O score da Organização Mundial de Saúde é linear, né? Isso aqui tem valor estatístico. Quanto maior a gravidade, pela Organização Mundial de Saúde, maior a ativação celular. Então, parece que tem essa relação, né? E aí fica interessante a gente olhar essa relação de inflamação e até a de produção, por exemplo, de anticorpos neutralizantes. Tem um grupo, né, eu faço parte desse grupo, que a gente desenhou um software que a gente fez basicamente para a vacina de HIV, né, a vacina que a gente usa, né, que é a terapia celular, que é para tratar as pessoas, em que a gente tenta prever quais são os pedacinhos do vírus que a gente pode usar para fazer uma vacina mais eficaz, aquilo que é mais imunogênico. E aí, a gente começou a ver que a gente podia usar também esse software que a gente fez, né, que começou a ser desenvolvido por um cara que lá do Egito. E aí a gente fez esse negócio para até mostrar que a gente poderia fazer peptídeos para fazer uma terapia para a Covid-19 ou para uma vacina para a Covid-19 e até prever, de acordo com os pedacinhos do vírus, quem que ia fazer mais anticorpos neutralizantes. E para isso a gente tem que ter o HLA da pessoa e o vírus da pessoa. Olha o que a gente viu aqui, ó. Quanto mais baixo esse valor, maior a quantidade predita de anticorpos neutralizantes. Então, o IC50 seria um valor que a gente mediria na realidade. Quanto maior o IC50, menor o IC50, menor a quantidade de soro que a gente colocaria para neutralizar o vírus. Tá certo? Sabe o que acontece com quem morre? A quantidade é menor. Então, predizendo, as pessoas que têm doença grave e morrem são aquelas que têm mais capacidade de matar o vírus. São aquelas que produzem mais anticorpos neutralizantes, não só na quantidade, mas também na qualidade dos pedacinhos, né, dos epitopos. Quanto mais para a direita aqui, maior a qualidade. Tá? Quanto mais alto, desculpa, maior a qualidade. Mesma coisa, né? E aqui, ó, o IC50 para aquilo ali foi do spike, esse daqui é outro pedacinho do vírus. Quem morre tem a quantidade maior de anticorpos neutralizantes e o espectro maior de neutralizar. Parece totalmente contraintuitivo, né? Então, quem vai ficar grave e morrer é aquele que neutralizaria o vírus. É aquele que teria mais condição de se curar. Aquilo que vem como anticorpo de cura, nesse resultado, está mostrando que está fazendo o contrário, né? Mostrando que a gente entende muito pouco. Mas bom, isso, pode interromper? Pode, claro. Eu fiquei curiosa aí. Isso não poderia acontecer porque aumenta a inflamação? O cara reage mais, forma mais anticorpo neutralizante, portanto, ele tem uma reação inflamatória maior. Então, essa é a perversão da vocação do anticorpo neutralizante. O que a gente quer com a vacina? O que a gente quer com a imunidade natural da doença? É que a gente entre em contato com o vírus, faça anticorpo, não é qualquer anticorpo, o anticorpo que paralisa o vírus, que é o anticorpo neutralizante. Aqui a gente está mostrando que quem faz mais anticorpo neutralizante fica mais grave e morre. Então, é o contrário, entendeu? Vai entender. A gente tem coisa para entender ainda, né? A gente vai ter que confirmar isso daí ainda. Bom, voltando aqui, ó, ciclo de vida. O vírus entra, vai para o retículo sarcoplasmático, começa a usar as proteínas aqui da célula e começa as enzimas da célula, né? E começa a fazer a sua própria proteína também. E essas proteínas, elas vão ser crivadas para ficarem ativas. E aí, isso quem faz é a protease. Vamos usar inibidor de protease? Então, os estudos mostraram com lopinavir, darunavir e atazanavir, não funcionou. Eu nem vou mostrar os resultados. Tem estudo até mais complexo, que misturou remdesivir, hidroxicloroquina com lopinavir, fez as mais, não funcionou. Então,
pode ser que funcione, mas não esses, não reciclando. A gente já viu isso, né? O inibidor de protease de HIV não serve para hepatite C. Então, por que serviria para SARS-CoV-2? Teria que dar muita sorte, né? E aí, na hora que você tem a formação das proteínas, você acaba usando a tua enzima, né? A tua polimerase, né? Que é uma RNase que vai fazer o RNA do vírus, tá certo? E aí a gente pode inibir essa replicação viral, inibindo a polimerase. A polimerização, do mesmo jeito que a gente faz para hepatite C, que a gente faz para HIV, que a gente faz para HBV. E aí, de novo, aqui a gente reciclou. A gente tentou fazer estudo com Remdesivir, que já existia para gripe, Favipiravir, que já existia para gripe, Monopiravir, que já existia para um monte de coisa. A primeira coisa, Favipiravir não funcionou, tá? Então, não vou falar muito deles. O Remdesivir funcionou. O primeiro estudo mostrou uma coisa interessante, que está aqui embaixo. De novo, ele só funcionou para quem precisava de oxigênio. Então, de novo, se você passar para a direita, o Remdesivir funciona. Para a esquerda, o placebo funciona. Então, tem algumas coisas que funciona mais de acordo com o grupo étnico, de acordo com a idade. O que é importante está aqui embaixo, tá certo? Se você não tem oxigênio, não foi estatisticamente significante. Tendo oxigênio, funcionou. Está aqui, que é onde eu tentei colocar a setinha. Então, parece, pelo primeiro estudo, publicado no New England, que ele vai funcionar para quem está grave, quem precisou de oxigênio. Não está grave? Não precisou de oxigênio? Não vai funcionar, certo? Bom, errado, né? Porque aí começou a tem um outro estudo, né, que é o Simple, tentando mostrar qual que é o nicho do Remdesivir, talvez, para as pessoas com gravidade menor. E aqui é Covid moderado. Mais de 12 anos, hospitalizados, confirmou a infecção, super importante, tem imagem, o oxigênio está relativamente bom ainda, e aí eles fizeram um estudo que eles deram nada ou deram Remdesivir, né? Remdesivir é injetável, né? Eu tinha a maior esperança que eles fizessem isso daqui na formulação nasal e aparentemente não vão fazer. E aqui eles deram o Remdesivir nessa fase por 2 a 5 dias ou por 2 a 10 dias. Aqui não é tão intuitivo o resultado, tá? O resultado é o seguinte: se você usar por 5 dias, funcionou. Isso é estatisticamente significante. Passou do tempo de uso, não funciona. Então, aqui, 5 dias, 10 dias, tratamento padrão. Tá? Melhora na escala, 5 dias, 70, 65, 61, foi igual. Um pontinho só, 76, 70, 66, vai precisar de oxigênio, não teve diferença. Então, continua na dúvida. Parece que funciona, né? Dá para a gente olhar com uma boa vontade, usar Remdesivir 5 dias naquele paciente moderado, né? Ninguém vai usar isso aí em quem tem infecção leve, tá certo? Bom, tem o Monopiravir. O Monopiravir é um medicamento que ele é parecido com a ribavirina. A ribavirina é um análogo guanosínico, né? Que ele funciona bagunçando o vírus, porque ele se liga na timidina, se liga... Esse aqui também é um análogo citosínico, que ele bagunça o vírus, porque ele vai ligar na timidina e na guanosina, tá certo? Então, ele leva o vírus ao suicídio, tá certo? Ele é uma catástrofe, eles falam, tá? E é um remédio, um medicamento, né, que foi desenvolvido pelo mesmo cara que fez o 3TC, o FTC, que é o Raymond Chinaz, né? E o Sofosbuvir. Ele fez o Monopiravir também, desistiu dele, e agora a Merck pegou. Parece que pode ser alguma coisa boa. Então, olha esse estudo aqui, Monopiravir,
para Covid-19, fase 2, paciente não hospitalizado, com sintoma e com confirmado, tá certo? E aí eles foram randomizados para receber monopiravir e placebo, tá certo? Todo mundo com vírusinho, tá? E aí, o que acontece? Quem usou monopiravir negativou mais rápido. Então, olha, isso aqui é a proporção de quem tem PCR, tá? No dia 3. Lembrando que no dia 1 era 100%. Então, aqui é o placebo e aqui é o monopiravir. Parece que está caindo, mas não é diferente estatisticamente. No dia 5, ficou, ó, zerou quem tomou monopiravir e ainda 24% das pessoas que estavam tomando placebo tinham vírus, tá certo? Uma evidência indireta. Se a gente acredita que o vírus está causando problema, ruim não parece ser, né? Tem o seu potencial. Eu vejo um nicho bom para o monopiravir, porque é monoterapia, talvez para prevenção, para cortar a cadeia de transmissão para prevenção. Tem uma regra que é mais ou menos assim. Se você precisar tratar a pessoa, e principalmente você está lidando com o vírus RNA, você tem que associar pelo menos 2 antivirais com mecanismos de ação diferente, né? Porque é isso que funciona para vírus RNA, é isso que funciona para HIV e para hepatite C. Mas para cortar a cadeia de transmissão, talvez uma monoterapia funcione. De qualquer forma, essa é a minha ideia, né? Possivelmente o antiviral usado em monoterapia não vai ser suficiente. A gente vai ter que usar 2. Talvez para prevenção seja, mas não para tratar as pessoas. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer, até mesmo antes do vírus entrar na célula, porque ele está lá circulando, presente em algum lugar, e a gente pode tentar ver se os anticorpos podem paralisar esse vírus, né? E tem essa pergunta que está na nossa cabeça: o anticorpo pode prevenir ou pode curar? Primeira coisa que a gente pode olhar é aquele negócio que é o soro de convalescente, o plasma de convalescente, tá? Que é uma coisa que a gente usa há mais de 100 anos. Toda vez que a gente não sabe como tratar uma doença, a gente vai lá e usa plasma de convalescente. A gente fez isso com a gripe espanhola, certo? E normalmente os estudos não estão mostrando que funciona. Eu estou trazendo, tem um estudo holandês grande que mostrou que não funciona, mas eu vou trazer um aqui, um chinês, que talvez dê alguma esperança. Eles randomizaram as pessoas para tomar plasma de convalescente, as pessoas que já tiveram, iam lá, doavam plasma, concentravam aquilo. E olha, teve gente que parece que teve alguma melhorazinha. Então, na hora que você olha aqui a melhora no plasma de convalescente e aqui no paciente em geral, o P é 0,26, tá? Na hora que está muito grave, ó, não tem melhora. Mas na hora que está mais ou menos grave, 0,03. A melhora de 91%, 68%. Será que está certo? O N é pequeno, né? Mas faria sentido, né? Você talvez usar esse plasma de convalescente naquelas pessoas que ainda não estão morrendo, né? Não dá para saber, também não dá para descartar, só para ficar na cabeça da gente. Agora... Tem estudo agora na Fiocruz, fazendo plasma convalescente em paciente que não está grave. Tem em São Paulo também. Vamos olhar esses resultados, né? A gente torce pelo... A gente não torce, a gente olha o resultado. Vamos ver, tá certo? Agora, tem uma coisa que parece um pouco melhor, que é você fazer anticorpo, tá certo? Por exemplo, você pode fazer anticorpo monoclonal, humanizado, para tentar paralisar o vírus. Anticorpo justamente contra o spike, que é o que foi feito por essa associação, né? A Acelera e a Lilly. Pegaram 2 anticorpos, bamlanivimab e etesivimab, tá certo? 2, porque para tratar, se você usa um só escape,
o tempo de tratamento é curto, mas você faz resistência, tá certo? Olha o Blaze. Blaze pegou a associação dos dois, o estudo fase 3, está em andamento ainda, era leve e moderado, mas com chance de ficar ruim. Então, tinha que ter um fator de risco aqui. Quais eram os fatores de risco? Câncer, insuficiência renal crônica, DPOC, síndrome de Down, alguma condição cardíaca, diminuição da imunidade, obesidade, gravidez, anemia falciforme. Colocar aqui tabagismo e diabetes mellitus 2. Então, se você tivesse um ou mais do que isso daqui, entrava. Então, tá leve, vai usar anticorpo, mas pode piorar, certo? E os desfechos, hospitalização ou morte. E aí injeta o coquetelzinho dos dois, compara com o placebo, tá? Isso aqui é o que está previsto e quando eles mostraram tinha menos pacientes. Parece bom. Na hora que você olha hospitalização, você diminuiu no braço que tomou, tá certo? 36 versus 11, né? Caiu de 7% a hospitalização para 2,1%. Isso é estatisticamente significante, tá? E está aqui nesse gráfico de sobrevida aqui. Então, na hora que você usa, você aborta esse processo que é continuado na COVID, né? Que é o processo de internação. E morte. 10 mortes, todas 9 por Covid, todo mundo no placebo. Isso quer dizer alguma coisa para mim, tá certo? Bom, talvez você não precise usar os dois se a intenção for prevenir. E aí, tem esse estudo aqui, que é um estudo bastante interessante, para ser feito em casa de repouso. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa fora de proporção. Mortalidade em casa de repouso. Não é aqui, não. É nos Estados Unidos. Aqui, ó, nesse estudo. 37% de mortes. Né? É desproporcional. Uma doença que mata 1, 2, 3%, na hora que a gente detecta, 37% é muita coisa. E aí eles fizeram um esquema de prevenir. E aí eles usavam o carrinho aqui, iam atrás, iam usar o medicamento ou o placebo. É um daqueles anticorpos monoclonais. E aí eles iam ver não só nas pessoas que moravam, né, os idosos, como nas pessoas que trabalhavam lá. Né? E olha a prevenção de doença. Né? Foi bem maior em quem usou o bamlanivimab comparado com o placebo. Isso aqui foi estatisticamente significante, uma redução de 80%, e não teve morte no braço do anticorpo monoclonal, 4 e 0, lembrando que a mortalidade é de 1/3. Né? Olha o que acontece com o vírus. A carga viral vai diminuir. Né? Essa é a história natural da infecção. Então, ela vai embora e você vai diminuindo e negativando a carga viral. Visualmente, parece que isso é mais rápido, né? E mais consistente no anticorpo monoclonal. E, de fato, na hora que você olha, parece que é diferente. Bom, tem coquetelzinho de anticorpo, que é o Regeneron, que foi o que o Trump usou, lembra? Estava em experimento ainda. Então, tem esse Regencov, que é um coquetel também para prevenção. Eles usaram em 409 adultos e está em andamento o clinical trial, comparado com placebo, tá certo? É prevenção, tá? Então, as pessoas não tinham Covid ainda. E aí, foi bom, né? Você reduziu o número de infecções sintomáticas, né? Teve 186 casos e 223 casos, né? E 0 sintomáticos aqui. E também você teve uma diminuição na carga viral, tá? Parece que funcionou, né? Funcionou para prevenir, reduzindo o sintoma, inclusive reduzindo gravidade também, tá?
E aí essa linha imunológica é uma linha que pode ser boa, né, para você prevenir que o vírus fique circulando, entre na célula, você já inativa isso daí. Né? A gente está fazendo até no nosso laboratório. Tem um professor visitante, né, que é o Luca, que ele pegou aquele software que eu falei para você, que é o CostImmune, e ele está fazendo experimentos em rato para ver se previne, trata e se usa como vacina. Só para resumir para vocês, ele faz os peptidiozinhos baseados no vírus. Ele foi lá na USP, em São Paulo, e fez umas bolinhas, umas partículas de ouro, para juntar os peptídeos, para ficar mais imunogênico. O João adjuvante está tratando os ratinhos, tanto para prevenir quanto para tratar, colocando essa vacinação no nariz e subcutânea, e vamos ver se isso vai dar certo. É o que ele está fazendo. Agora, vamos lá. A minha ideia é que, assim, a gente talvez não consiga conter a epidemia só com vacina. Né? A gente repete isso daí diariamente, de que é a vacina que vai permitir que a gente saia na rua, que é a vacina que vai permitir que a gente volte a uma vida normal, mas talvez só a vacina não segure essa onda, né? Não segure a onda não só da transmissão, como da gravidade. Né? Então, o que a gente precisa, na verdade, para conter a epidemia, é cortar a cadeia de transmissão e diminuir aquilo que a gente chama de carga viral populacional. Se você tem carga viral populacional alta, você vai ter não só a transmissão, como você vai ter evolução do vírus, escape de vacina, talvez até resistência. Né? Então, é importante que a gente diminua de forma legítima a carga viral populacional. A carga viral ela oscila mesmo, ela sobe e desce. Tem esse mecanismo na epidemia de subida e queda. A gente está agora indo em direção ao vale, uma queda. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai subir de novo, se a gente não fizer nada. Para a gente cortar essa cadeia de transmissão, fica bem claro que a gente tem que mudar o comportamento das pessoas. Fica óbvio que se as pessoas estiverem distantes uma das outras, você não vai pegar o vírus. A gente tem insistido nisso daí, tá certo? Isso daí, estratégia comportamental, a gente já viu que não funcionou com HIV. A gente insistiu que a gente tinha que mudar comportamento, usar preservativo, não funciona. A gente criminalizou o HIV e não funcionou, não funciona. A gente fica muito nervoso de ver que tem balada, que tem aceleração, mas é assim que a gente é. Não vai funcionar para todo mundo. A gente não desiste, mas não funciona. E aí tem as estratégias biomédicas, que no modelo do HIV funcionaram. Aqui a gente tem uma chance maior até com estratégia biomédica, porque a gente tem vacina que está funcionando, e eu acho que está faltando um componente, que é o número 3, que é a profilaxia pós-exposição. Tá? E aí a gente vai fazer isso com antiviral. Porque PEP funciona em HIV, a gente sabe. E o ideal seria ter um medicamento em que, na hora que a pessoa está exposta, em vez de você colocá-la num quartinho, né, na rocinha, você vai dar um medicamento para ela. Você vai dar um medicamento para quem pegou a doença e você vai dar um medicamento para quem foi exposto e fazer profilaxia pós-exposição. Por quanto tempo? A gente não sabe ainda. Eu posso dar uma ideia, né? Ter um chute. Qual medicamento? A gente não sabe ainda. Mas é uma coisa que a gente precisaria. No próprio modelo do HIV, ter uma profilaxia pós-exposição para cortar a cadeia de transmissão. E aí talvez a gente consiga. Talvez a gente tenha um medicamento que possa começar a ser testado no terceiro quarto do ano que vem, antes do meio do ano, um pouquinho. E se isso funcionar, talvez no final do ano que vem, 2022, a coisa possa voltar ao normal. Mas não vai ser com vacina só, nesse momento em que a gente tem essa diretriz de que está melhorando o índice de ataque, vamos colocar todo mundo de volta na rua. Né? Mas quem sou eu? Né? Eu não sei de nada ainda, e eu costumo mostrar esse slide para falar que
toda vez que a gente tem alguma opinião mais assertiva com relação à Covid-19, a gente erra, né? Todo mundo erra. Então, vou parar aqui meu compartilhamento para a gente poder discutir. Sequenciamento, a gente não testa, a gente não sabe realmente. Qualquer um que quiser falar pode abrir o seu microfone e falar, um de cada vez. Ok. Parabéns aí, Ricardo, pela belíssima aula. E o seu final aí da sua apresentação me deixou muito preocupado. O que você falou parece que nós estamos vivendo agora com a variante Delta, não? E, além do que, já está se falando da variante Delta Plus, que já tem mais outra mutação. Então, eu fiquei muito preocupado, porque ela pode evadir tudo isso que você falou anteriormente. Queria ouvir sua opinião. Eu escuto uma radiozinha, fico muito tempo no trânsito, eu escuto uma rádio, que é uma rádio americana, que eu baixei no meu celular, que chama NPR, que é o National Public Radio, né, que é uma rádio de notícia americana. E, por incrível que pareça, antes de ser publicado, né, as evidências científicas são comentadas nessa rádio, inclusive para a Covid-19. Né? E a última notícia que eu ouvi lá foi o seguinte: olha, sabe, a gente estava percebendo que a Delta é mais transmissível, né? Porque tem uma carga viral mais alta, tá certo? E pode evadir mais o sistema imune. E agora a gente está vendo que ela é mais mortal. Falei, não, peraí, essa notícia não chegou para a gente aqui ainda. Né? Cadê os artigos? Né? Mas os caras... Hã? Chegou hoje? Hoje, eu li hoje, que nas pessoas não vacinadas, ela é mais mortal do que as outras cepas. Eu li hoje. Saiu na Reuters. Eu fui procurar o trabalho, mas eu também não encontrei o trabalho científico, mas eles já estão falando. Eu vi isso há 3 dias atrás na NPR. Eu falei assim, definitivamente é má notícia. Eu também confirmo, o CDC, li hoje também, mostrando o que a Tânia falou, ela é muito mais grave do que todas as outras cepas vistas até agora do coronavírus. O CDC publicou isso a semana passada, né? Na quinta-feira, eles divulgaram, Carlos Starling, eles divulgaram, inclusive, um set de slides, né, colocaram os trabalhos de Singapura, os trabalhos, se não me engano, da Escócia, né, e do Canadá. Né? 3 trabalhos mostrando exatamente a mesma coisa. Né? Mas a pergunta Ricardo, para você, como você falou, se você tem uma carga viral altíssima, que foi um trabalho publicado na China em relação à variante Delta, era de se esperar que não é possível você ter uma alta carga viral, qualquer outra doença, ela é mais grave, isso era só esperar confirmar. Eu posso até estar errado com minha analogia. Eu acho que é intuitivo, a gente precisava confirmar, né? Porque o que a gente vê é o seguinte: a carga viral definitivamente se associou com a transmissão. E a gente vê isso daí, né? E na hora que você tem uma cepa que desbanca uma outra, é porque ela tem uma adaptação melhor, porque ela é mais transmissível. E isso vem associado com carga viral mais alta. Ok, o vírus está mudando, está aumentando a capacidade replicativa, e isso está fazendo com que as pessoas se infectem mais, e a gente já viu isso. Né? Na hora que você coloca a máscara, você diminui a carga viral para outra pessoa, isso vai diminuir a chance da pessoa pegar. Agora, HIV tem patogenicidade relacionada com carga viral. Hepatite B tem patogenicidade relacionada com carga viral. Carga viral alta, mais hepatocarcinoma, mais cirrose. Hepatite C não. Gripe não. Eu ia falar da hepatite C, então nem sempre carga viral. Agora, o que está aparecendo é que a Covid tem também, né? Não é igual a gripe, não é igual a hepatite C, é igual HIV, é igual a hepatite B.
Então, está dando a lógica nesse sentido, né? Mas, por outro lado, a gente tem os trabalhos, né, em crianças que mostram que a carga viral delas é semelhante, equivalente à dos adultos, e, por outro lado, elas têm doença branda, o que poderia levar a crer que isso não seria verdade. Então, assim, a gente fica no caminho. O que acontece é que o hospedeiro é melhor. Você entendeu? É aquela história do futebol. Posso contar a história do futebol, Tânia? Pode! A história do futebol é mais ou menos o seguinte, né? A vacina seria o goleiro do nosso time, tá certo? O goleiro pega 50% das bolas, 80% das bolas? Não sei, talvez dependa da vacina. Mas aí tem a nossa defesa. A defesa pode ter zagueiro bom, tá certo? Então, se você é jovem, se você não é obeso, se você não tem comorbidade, a tua defesa é boa. A criança tem uma defesa boa. Mas não é só a defesa boa. Tem a tática, tem a estratégia. Você pode montar uma retranca. Se você não sair de casa, você não vai pegar o vírus. Você não precisa nem ter goleiro. Se você te montar uma retranca. E aí tem o ataque do outro time. Se o ataque chuta 10 bolas, vai entrar uma. Até pouco tempo atrás, estava chutando 10 bolas. Era Chelsea. Vai entrar uma. Tá? O que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que o ataque está diminuindo. Você sabe o que a gente está querendo fazer? Está querendo tirar nossa retranca. E aí, a gente esquece que tem time que não tem goleiro. E a gente esquece que entrou um super atacante nesse time, que é o Delta. Então, o lance da criança é que a defesa já é naturalmente boa. Então, pode ter muito vírus que ela... Mulher pode ter uma defesa melhor, a gente jovem tem uma defesa melhor no time de futebol. Então, é mais ou menos isso aí Também que tem acontece. aquela história, que eu não sei se vale ou não, que as crianças têm mais infecções por coronavírus, outros coronavírus, e que poderiam ter... E também é a teoria que se fala que talvez por isso na África não tenha explodido como se esperava. Era exatamente o que a gente falava da Índia, Tânia. Na Índia, a gente falava assim, olha, a epidemia não pegou na Índia. Não pegou na Índia por quê? Porque eles têm muita infecção, que nem na África, e eles têm muito coronavírus, certo? Errado. É só ela chegar que vai acontecer isso. Às vezes, a África do Sul, qual que é a diferença da África do Sul e dos países abaixo do Saara? Na África do Sul, mata pra caramba. É que lá chegou. Nas aldeias, não chega com essa facilidade. E quando chega, você tem um distanciamento maior. Não dá para a gente achar que o problema está na nossa imunidade adquirida. Pode estar. Mas isso se fala, né, Ricardo? Isso é uma das teorias que se. Eu falava isso, Tânia, eu falava isso e estava errado. Eu falava assim: olha, você sabe o que acontece? A gente toma BCG e a gente tem imunidade cruzada, certo? 1 em cada 300 e poucos brasileiros já morreu. A mortalidade por milhão aqui é maior do que os outros, um país que toma BCG direto. Não dá para a gente falar de coronavírus em criança, desse jeito que a gente falava para a África e para a Índia. Ricardo, isso está se mostrando, essa questão da criança está se mostrando uma falácia com a Delta agora em alguns países asiáticos, né? Um aumento importante na mortalidade nesses países, exatamente em crianças, né? Então, eu acho que é muito precoce as nossas afirmações em relação à criança. Eu acho que nós temos que ser mais cuidadosos, porque, como você disse, o atacante mudou, né? Não, O atacante o que a gente, mudou. O que a gente tinha até hoje, né, Starling? O que a gente tinha até hoje parecia isso, mas agora é outro, a gente está com outro inimigo aí. Eu sempre tive muita dúvida, sabe, Tânia, em relação a isso, porque eu acho, só uma observação, é que a sua colocação, Ricardo,
Alô? Oi, pode falar. Tá ouvindo. A sua colocação em relação à teoria comportamental, eu concordo inteiramente, né? Apesar da gente ter até adaptado bem a máscara, né? Ela até ganhou popularidade, né? Mas todo mundo fica louco para tirar essa máscara, né? Então, Ricardo, o comportamento desculpe, realmente... E não dá para acreditar completamente, em vacina mesmo. Está perfeita a sua colocação. Eu acho que nós vamos precisar, sim, de drogas urgentemente para compor esse processo, né? Agora, você sabe o que é mais sério? Deixa eu te falar uma coisa. Algumas empresas, indústria farmacêutica, a Janssen, por exemplo, eles estão impedindo os funcionários de trabalhar presencialmente até o final do ano. Aí você fala assim, mas por quê? Você sabe por quê? Porque se o funcionário pegar Covid no ônibus, isso pode ser considerado acidente de trabalho. Sim. E acidente de trabalho, alguém vai ser responsabilizado, a empresa pode se responsabilizar. Se você é atropelado indo para o trabalho, isso é acidente de trabalho, tá certo? Aí, alguém se responsabiliza, não tive culpa, mas pegou Covid, pode ser que você tenha culpa. Quem que vai se responsabilizar agora quando a gente está querendo abrir tudo? Porque o ataque diminuiu, né? Então, aqui em São Paulo, eles estão falando assim, vamos começar a ter agora eventos presenciais em locais fechados, porque agora está na hora. E na hora que os caras morrerem, quem se responsabiliza? Ninguém. É porque aqui deixa a Raquel falar que ela está de mãozinha levantada ali. Oi, boa noite, parabéns, Ricardo, novamente, sempre. Acho que 2 pontos. A impressão que eu tenho é que nós temos quase como um novo vírus, não é? Porque quando a gente fala da Delta, com a variante Gama, os dados iniciais até do pessoal de Manaus mostrou que alta carga viral não se correlacionou, né, para uma parte ali da população, no estudo deles, com um adoecimento mais grave. Né? Então, tinha pessoas com altíssima carga viral, o trabalho lá da Esther e tudo, sem sintomas, inclusive. Né? Então, acho que agora é como se fosse quase que um novo agente aí, que a carga viral se correlaciona também com uma maior gravidade de doença, né? E tem como se fosse um editorial, acho que é de hoje, do Lancet, alguma coisa assim, que comenta até, Stalin, também, que essa mortalidade, e eles fazem uma reflexão sobre a mortalidade, né, relacionada à Covid em crianças, analisando os países, né, ricos e os países pobres, né? E daí onde fica muito flagrante que a mortalidade é muito maior, né, nos países pobres, quer dizer, o quanto é o do vírus, o quanto é das condições próprias, né, da assistência à saúde, isso, nesses locais. Né? Eu achei muito interessante essa abordagem, porque nós, assim, eu tenho na última semana uma preocupação muito grande com esse avançar até de vacinação em crianças e adolescentes, sem a gente ter o mesmo cuidado e rigor que nós tivemos com os adultos em relação a termos fase 3, principalmente em relação à segurança, né? Porque elas adoecem, mas não tão gravemente quanto a gente tinha nos adultos, e ao que parece, as vacinas, pelo menos até mesmo a da Pfizer, tem levado a uma preocupação maior entre 12 e 18 anos, né, nesse momento nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente, não sei, talvez essa análise aí vale a pena. Eu queria só falar o que Raquel aí comentou. Eu tenho lido também alguns cientistas devido a tantas mutações, tipo essa variante Delta, já tem a Plus, o que significa que parece que vamos ter, Raquel, um novo coronavírus no futuro, com esse tanto de mutações, se é a grande preocupação que eu tenho visto dos cientistas, e aí vai evadir nosso sistema, a vacina também, assim. Então, existe essa grande preocupação. Eu queria fazer uma pergunta. Não te parece, Jolival, é cada vez mais importante a gente ter um antiviral? Né? Claro. Não é desenvolver alguma coisa, né? Cada vez fica mais importante isso. Né? Com uma doença de duração curta, que não vai ter resistência tão fácil. Você levantou a mão outra vez? Mas eu só terminar de falar aqui,
por favor. Então, eu concordo, achei belíssimo, eu não tinha esse conceito, aprendi com você agora à noite, que não adianta só vacina, realmente tem que procurar, né, alguma coisa para a gente prevenir, mas você deixou claro também, porque da maneira com esse vírus pode ocorrer resistência a esse antiviral, e para tratar, como eu acho que você deixou bem claro, você vai precisar usar 2 drogas. E a outra pergunta, como nós vemos, por exemplo, no Reino Unido, mesmo nos Estados Unidos, pacientes vacinados, agora teve um surto, né? Vacinados que está com essa variante Delta, que a vacina continua eficaz, mas a gente teve lá uma diminuição, vamos dizer assim. Minha pergunta é, existe algum estudo que eu tenho procurado em relação ao comportamento da Coronavac em relação à variante Delta aqui no Brasil? Obrigado. A única coisa que eu sei é que tem um estudo em andamento no Butantan, tá certo? Eu acho que esses estudos não podiam ser feitos no Butantan pelo próprio conflito de interesse que fica na cabeça da gente. Mas tem um estudo em andamento com aquele negócio de você ver neutralização, que é uma parte só da fotografia, das pessoas vacinadas com o painel do vírus Delta, né? Eles disseram que isso ia ficar pronto em 3 semanas, acho que já faz 1 semana. Então, os estudos estão em andamento com a Coronavac, né, que normalmente o que você faz é pegar as pessoas que foram vacinadas, pegar o sangue disso daí e ver ensaio de neutralização, como você neutraliza o painel de vírus, um monte de vírus Delta, para falar, olha, funciona, está dentro do esperado. O valor disso, para mim, é muito limitado. A gente tem que ver o valor na clínica. Eu acho que na hora que você está falando desse vírus e de vacina, o que a gente quer ver é assim, pegou menos? Ficou menos grave? A mortalidade diminuiu? Isso é inequívoco, né? O que você está vendo no laboratório, fala assim, olha, neutralizou, não parece ruim, mas não é inequívoco, entendeu? Que é o que parece que é o que a gente está vendo na Inglaterra, né? Os casos subiram, as internações muito pouco, os óbitos quase nada, sendo que lá mais de 90% dos isolamentos já são de Delta. Que é o que a gente viu com o idoso aqui no comecinho. Neutralização no ensaio, mas clinicamente parece que segura bem para a doença grave, não para os casos, já que os casos estouraram lá também, né? Com as pessoas na rua livremente, né, Marcelo? Exatamente, com tudo aberto, né? Também tem que lembrar que está tudo aberto. A transmissão não vai funcionar mesmo. Vê aquele caso agora dessa cidade nos Estados Unidos que 82% das pessoas contaminadas tinham a vacinação completa. Deixa eu falar uma coisa. A queda do Reino Unido, eu acho que é muito intrigante, né, nesse momento. Uma dos questionamentos que eu vi, Marcelo, é que talvez os jovens estão sendo muito pouco testados lá também, o que talvez pudesse explicar essa queda, que é uma queda, né, um salto no abismo, né? A gente tem que olhar a mortalidade, né? Porque aí, na hora que a gente olha a mortalidade, ele é o mais próximo do real. Porque, assim, número de casos depende do que você falou, se testou, se não testou, tá certo? Os Estados Unidos estão muito preocupados, porque 30% das pessoas são contra a vacina. E parece que a mortalidade lá está sendo nesse pessoal, que não se vacinou, tá? Agora, não é só a mortalidade. Não é bom pegar esse vírus, entendeu? A gente está vendo pelas sequelas de longo prazo, né, que mesmo quem teve doença não tão grave, continua tendo problema, né? Então, a gente resolve o nosso problema mais imediato, que é a mortalidade, mas a gente tem que querer mais. A gente tem que querer que esse vírus ele se extingua de uma forma mais definitiva, né? Diminuir realmente a transmissão, né? Cortar a cadeia. Isso que você falou, Ricardo, é muito importante, porque o que a gente está vendo aqui, todos nós estamos trabalhando, é que até aquelas pessoas que tiveram doença leve estão tendo muitas sequelas. É comum dizer assim, olha, depois que eu tive Covid, eu nunca mais fiquei igual. Então, assim, esse nunca mais fiquei igual pode ser ou porque está mais indisposto,
ou porque tem mais diarreia, ou não se lembra mais das coisas, ou ficou mais desorganizado. São tantos os fatores, né? Agora, nesse momento, estou vendo um caso que o Ricardo até sabe. Lacidão, né? A própria lacidão, a dinamia, né? Que a pessoa não tem aquela mesma disposição. Tinitos em 30% das pessoas, na hora que você olha, que é isso, 30% ficando com tinitos, é um absurdo. Estou vendo o Ricardo sabe desse caso, uma pessoa que teve um Covid, que provavelmente foi um Covid leve, porque não fez o diagnóstico é de suspeição, porque falou que em um determinado momento ficou adinâmico, febril, com anosmia e ageusia, então provavelmente foi Covid, é uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica crônica, um distúrbio bipolar compensado há vários anos, é uma pessoa de 65 anos e que está apresentando um quadro demencial. Está parecendo que tem 80. A Covid ele tirou de letra, mas descompensou o quadro psiquiátrico dele. E agora ele tem alterações cognitivas aos 65 anos. Então, eu acho que... Tem um estudo que, acho que até foi você que me mandou, Tânia, logo no começo. Eu te mandei da Nature. Não, um outro que é do neurologista, né, mostrando que assim, ele fez um estudo enorme e o fator mais associado com esclerose múltipla era coronavírus prévio. Então, esse vírus, ele é estranho, né? E pela quantidade de sequela que a gente está vendo, é um negócio assim absurdo, né? Tânia, oi. Ricardo, boa noite. Tudo bem? Que bom. Bom de novo ouvir você, Ricardo. Umas questões aqui que estavam me ocorrendo, quer dizer, considerando essa tendência, então, que a gente está todo mundo observando, né, o corona muta, varia e variante, isso veio para ficar. O que você acha da resistência induzida pelos tratamentos antivirais? A gente tem que se preocupar com isso, quer dizer, tratamento imunoterapia, combinação, porque isso pode ser um motor de seleção natural ou não. Tem uma hipótese interessantíssima que a gente ouviu, né, de que talvez essas variantes possam ter sido também, de alguma forma, impulsionadas por medicamento. Eu não sei o que você acredita disso, por exemplo, ivermectina, cloroquina na Índia, em Manaus. Será que essas coisas podem ter, de alguma forma, contribuído para a emergência de variantes ou não? E se você acha plausível também que essas variantes possam impactar na resistência a antivirais que a gente venha a desenvolver. Se a gente vai ter problema com resistência viral em Covid quando os antivirais estiverem aí à nossa disposição. Eu acho que a gente pode olhar a história, viu, Thor? Por exemplo, oseltamivir, no Japão, praticamente não funciona, porque eles usaram tão sistematicamente, né, para resfriado comum, que você selecionou variantes resistentes. Então, é plausível que isso ocorra na hora que a gente tiver um antiviral. A doença tem uma duração curta, relativamente curta, o tempo de uso é pequeno. Esse vírus ele tem um mecanismo de frear a diversidade genética, porque ele corrige, né? Quando a gente vai polimerizando, você vai num sentido, né, que é 3 linhas, 5 linhas, ele tem uma enzima que vai lá corrigindo nos 5 linhas, 3 linhas. Então, ele deveria gerar menos diversidade genética. Então, teoricamente, a resistência não deveria ser um problema tão grande. Toda vez que eu faço uma previsão, eu erro, tá? Mas é claro que sempre que existe um patógeno e existe um antiviral, você tem a chance de selecionar a resistência. Por isso que eu acho que assim, a gente vai ter que associar 2 antivirais, porque isso é o que funciona para vírus RNA, independente da resistência, independente, é mais pela associação para inibir mecanismos mesmo, diferentes, entendeu? E isso daí pode contribuir para a gente ter mais segurança, né? Quando eu falo muito assim, é porque eu não sei a resposta, tá? Então, Ricardo, você associaria anticorpo monoclonal com antiviral? Sim. Porque parece que essa é uma lógica que você colocou, inclusive em função da síndrome pós-Covid, né? Exato. Então, quanto menos inflamação você tiver, melhor, né? Tem uma coisa que, assim, os pacientes, às vezes, eles ficam... Eu vi na enfermaria, na hora que eu estava lá, eles ficam, às vezes, com um tempo maior de internação, mais cronificados,
e a gente fica angustiado para dar alta para esses pacientes, a gente começa a tirar medicamento, não sei se está certo, porque tudo que acontece de errado em termos de sequela tem relação com a inflamação. Então, talvez a gente não tenha que ter pressa para tirar um anti-inflamatório quando a pessoa está inflamada. Você viu, se não tiver inflamado e você der anti-inflamatório, você mata o cara. Mas, se tiver inflamado, tem que tentar ver o que vai acontecer lá na frente, porque a sequela está relacionada com a cicatriz, e a cicatriz vem da inflamação, né? Consequência de inflamação é cicatriz. Então não pode deixar inflamado desse jeito. E essa inflamação ela é muito estranha, como eu mostrei para vocês. Ela não só ela lesa tecido, como ela se associa com aquela anticorpo neutralizante que deveria te curar, está associado com matar mais, né? Então não faz sentido. Tem coisa aí que a gente não entendeu ainda, entendeu? Tem uma pergunta da Analisa aqui, que eu não sei porque ela não está falando, deve ser que o microfone dela não está funcionando. Mas ela colocou aqui, por que tem grupos familiares que pegam o vírus e adoecem, e outros que não adoecem? Tem relação com a HLA? Tem relação com alguns marcadores genéticos, né? Eu não vou me lembrar agora, mas tem um artigo que mostrou exatamente isso daí. Então, a observação foi justamente essa. Né? Você tem gravidade relacionado com um fator familiar. Eles acharam, por exemplo, que tinha relação com o tipo sanguíneo, mas o tipo sanguíneo era um marcador de um gene. Depois eles mostraram, olha, esse tipo sanguíneo tem mais esse perfil genético e se associa mais com gravidade. Eu estou falando do tipo sanguíneo A, tá certo? Que é a mesma coisa de você falar assim, olha, negro responde pior a interferon na hepatite C. Mas não é porque é negro, é porque tem L28B. E L28B está mais associado em quem é negro, mas você pode ter essa mutação em quem é branco, por exemplo. Então, tem relação com o hospedeiro, tem relação com a genética do hospedeiro. Tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? Então, tem relação com essas comorbidades, tem relação com gênero, tem relação com gestação, que é uma coisa assustadora. Eu acho que está na hora da gente recomendar que as mulheres pensem em engravidar. Não está na hora de engravidar, entendeu? Isso é muito sério, porque tudo aquilo que acontece na gestação, que é uma imunomodificação para você não rejeitar o feto, favorece porque você tenha uma doença, você tem uma Covid pior. Né? Então, toda vez que alguém fala assim, puxa, engravidei, uma médica fala, engravidei, eu falo, não era a hora, né? Porque durante a pandemia tem muita coisa que não é hora. Desculpa, não mate o mensageiro, né? Mas não é hora, né? Não é hora de se expor, não é hora de engravidar. Não é hora de tomar... Falar. A Cris, ela botou recado ali, mas a Cris fala. Fala aí, Cris. Tá ligado um negócio aqui ao mesmo tempo. Peraí. Essa semana o FDA publicou o uso de anticorpo monoclonal como PEP, e não vacinado e com alguns fatores de risco, né? Qual deles, Cris? Posso pegar aqui, porque... Deve ser o Regeneron, que foi o que o... Foi o próprio, porque eu até mandei... O coquetelzinho do Trump. Foi o Regeneron aprovado essa É o semana. coquetel do Trump mesmo. Baratinho, para nós vai ser fácil isso. Deixa eu uma questão aqui, Ricardo, do uso do antiviral. Né? Os estudos todos relacionam o uso do antiviral, quer dizer, não só do antiviral, mas todos os estudos saíram em relação ao uso de O2, a gravidade, né, da doença pelos critérios do OMS ali, né, de 1 a 7, né, de escala de gravidade. Será que a gente não está fazendo o desenho do estudo errado? O estudo do antiviral tinha que ser por tempo e não por gravidade? Acho que está falhando, não sei se está falhando, né, o desenho original do estudo, porque, claro, o cara que está mais grave, ele está lá na frente da doença, em teoria. Né? Não todos, a gente vai abrir umas exceções, eu estou com um caso particularmente nesse momento assim, e então, assim, que a doença veio grave muito cedo. Ele melhorou? Assim, ele melhorou? Ele ainda está internado, tá? Melhorou? Eu saí agora
daqui da nossa discussão para atender o telefonema do hospital, que eu estou pedindo para pronar ele de novo. Está grave. Na hora Mas que você... rápido, a gente tem que estar falando tempo, né, suplemento, inflamação, assim, drogas diferentes, estudos diferentes. Parece que eles botaram todos os estudos meio que numa fórmula única, né? O cara que está X gravidade, mas estão esquecendo que talvez o fator primordial para um tipo de remédio é um e para outro tipo de remédio é outro, né? Como teve o Remicap, que parou lá no meio do caminho porque usou Remdesivir com tocilizumab junto, mas juntos ao mesmo tempo, quando talvez um deveria ter sido primeiro e o outro depois, né? Então, na hora que você fala, por exemplo, o Remdesivir funcionou para quem está mais grave, fica muito claro para mim que quem está mais grave não está na fase inflamatória, tem mais vírus, entendeu? Então, tem muita coisa... Repete isso. Por exemplo, o Remdesivir, ele funcionou em quem estava mais grave, que precisou de oxigênio, tá certo? Se você olhar o que todo mundo está falando, é que é o seguinte, você tem uma fase que você tem vírus e não pega nada. Aí você deflagra alguma coisa que você não tem mais vírus e aí tem muita inflamação. E aí você vai para o tubo e morre. Só que nessa hora, matar o vírus resolve. Porque o Remdesivir funciona na hora que você está com hipóxia, né? Então, na cronologia, seria isso daí. Não faz sentido o medicamento não funcionar para quem não está grave. Ele não funciona para quem não está grave porque talvez essas pessoas tenham menos vírus. Ele vai funcionar para quem tem mais vírus. Então, até para a gente, o que o Marcelo falou, né? Até para a gente pensar em como redesenhar esses estudos nesse contexto, né? Tinha uma coisa que eu funcionar para quem tem menos vírus. Você sabe, por exemplo, os caras estão pensando em fazer profilaxia pós-exposição por 5 dias, tá certo? Vamos usar monopiravir por 5 dias, vamos usar anticorpo monoclonal por 5 dias. Não faz sentido, porque o vírus tem um período de incubação, pelo que a gente sabe, até o momento, de 2 a 14 dias. O que o HIV mostrou? Mostrou que se você para antes, não dá certo. Para você fazer a PEP, você tem que começar cedo, o cara foi exposto, e terminar com 30 dias, porque o vírus, o HIV, ele em 14 dias, ele se manifesta. Se esse vírus se manifesta entre 2 e 14 dias, que é o período de incubação, não é com 5 dias que a gente vai prevenir, é com 14. Mas as pessoas, às vezes, eu estou tendo dificuldade. Talvez até mais, né, Ricardo? Porque dependendo... Exato. E aí eu falo assim, cadê o modelo animal? A gente aprendeu isso em modelo animal. Não tem. Não tem, mas a gente vai dar por 5 dias. Fazer estudo com 5 dias. Só ver o próprio oseltamivir para gripe, né? A profilaxia é com 10, o tratamento é com 5. Né? A incubação varia ali um pouco mais do que 7, até um pouco mais do que isso, ele vai até 10. Então, isso é o que pode queimar o antiviral. Isso é que pode dar resistência ao antiviral. É você usar ele numa duração ou numa dosagem subótima. Entendeu? E aí você vai ter resistência. Então, a gente precisa ter um antiviral para cortar a cadeia de transmissão, mas tem que usar certinho. Eu ainda tenho dúvida nesse tempo todo de incubação, né? Porque a grande, se não todos os trabalhos, estava revendo isso, eu discuti isso em algum desses grupos aí há pouco tempo, porque foram todos trabalhos muito do início da pandemia, onde a exposição era 1, 2, 3 em sequência e o cara só sabia do primeiro. Então... Não é só isso. É que imagina, o vírus muda. Ele muda a carga viral. Você tem uma dinâmica de queda, tá certo? Na carga viral. Ele muda a carga viral. Ele muda a gravidade. Ele muda o tempo que demora para ficar grave. Claro que deve ter mudado o período de incubação também, né? Por isso que eu falei, até onde a gente sabe é de 2 a 14 dias. Porque tem coisa que a gente não sabe porque já mudou. Mas, se não me engano, Ricardo, eu li alguma coisa, se eu não estou errado, parece que com a variante Delta demora mais um pouco ainda. Acho que eu li alguma coisa essa semana, é que eu me preocupei em relação quando você vai dar alta, tirar do isolamento.
Então, isso daí é uma coisa que a gente Mais está um vendo pouco também de no hospital. excreção, né? Mas não de incubação, de período de transmissão, não é isso que você está falando, Júlia? Eu não sei se é transmissão, mas a duração do vírus, A aquilo que duração da desaparecia. infecção ele dura mais do que as cepas anteriores. Então, antes durava 5. Agora, eu vou lá, os caras falam assim, não, professor, isso era antes, agora a gente está vendo que está durando 3 semanas. O que isso quer dizer? Não sei. Quer dizer que está durando 3 semanas, não sei com relação à transmissão, não sei com relação à gravidade. Então, esse vírus ele evolui e muda tão rápido que a gente fica perdido. Né? A gente não pode se apegar a conceitos. Né? O que se aprendeu hoje está desafiado daqui a pouco. Posso fazer um comentário? Um comentário meio... A Raquel já sofreu muito comigo com esse comentário, que é... Eu não sei se as variantes, em algumas situações, se elas são causa ou consequência, entendeu? Porque, assim, vários países conseguiram controlar variantes complicadas, né? Quando teve a britânica, a Dinamarca controlou sem vacina, com as medidas usuais não farmacêuticas, né? Agora, Taiwan conseguiu controlar muito da Delta com medidas não farmacêuticas, né? Então, a gente fica botando muita culpa também na variante e é claro que em algum momento alguma variante vai predominar, ela toma o lugar da outra, né? Mas essa era uma provocação e eu acho que você tem toda a razão, né? O que é importante é aquilo que a gente chama de carga viral populacional, você entendeu? Que tem muita relação com a tua com o ataque do teu time, que pode ser mitigado com a tua defesa. Né? Se você colocar todo mundo em distanciamento, pode ser a variante mais horrorosa do mundo, você não vai pegar. Né? Então, sim, você tem toda a razão. Incidência 100 por 100 mil, alta. A gente no Rio está com 2.800 e pouco por 100 mil, entendeu? Então, assim, é absurdamente alta a transmissão comunitária que a gente tem, né? E aí qualquer variante vai fazer um estrago mesmo. Porque eles controlam com as medidas não farmacêuticas, porque simplesmente as pessoas não circulam. Então, ela não vai pegar nem uma, nem outra, nem vírus nenhum, nem variante nenhuma. Eles pegam lá, botam todo mundo de isolamento. Abre o isolamento, pronto. Mas pega os países... Está acontecendo nos Estados Unidos agora. O que os países, os governos argumentam? Não, a gente perdeu o controle por causa da variante. Essa frase aqui não me convence, entendeu? Não, nem a mim. Eu concordo com você. Controle porque soltou todo mundo. Então, são aqueles 3 aspectos que a gente vai precisar. Né? Nem a mim. O isolamento e alguma coisa para fazer PEP. Senão, não adianta. Né? Quer dizer, se está faltando um deles, não adianta. Né? Não adianta escolher 2 de 3. Você vai ter que ter os 3 de 3. Eu queria fazer uma pergunta aí a vocês. Primeira coisa é o seguinte, nós temos a variante Delta altamente transmissível, CDC tirou máscara, recomendou máscara agora para vacinados e não vacinados. A maior preocupação atualmente nos Estados Unidos é para os não vacinados e crianças e adolescentes, que ainda não foram vacinados. Eu queria ver qual é a perspectiva aqui no Brasil. A maioria que foi vacinado com a vacina só, sabemos que para a variante Delta ela não protege, estamos praticamente igual aqui em Brasília, abrindo tudo, tá certo? As pessoas acham que a pandemia acabou. O que é que vocês acham que vai acontecer nas próximas semanas? Não posso falar um palavrão porque está sendo gravado. Mas, assim, São Paulo, né, vai fazer agora o Rio propondo 4 dias de festa e falando sobre não usar máscara em novembro. Em né? setembro. Você sabe qual que deve ser o nosso discurso? Não usar máscara em novembro. Viu, Cris? O nosso discurso tem que ser o seguinte: quem se responsabiliza se der caca. Tá certo? Uhum. Pode tomar a decisão que for. Quem se responsabiliza? Alguém vai ter que se responsabilizar. É a autoridade sanitária? É o prefeito? É o governador? É o presidente? Porque o que está faltando é responsabilizar. Né? Então, tudo bem, você quer abrir, quer tirar a máscara? Quer falar que não é para usar máscara?
quando as pessoas morrerem, quem se responsabiliza? É esse que tem que ser o discurso médico nosso de infectologista. Entendeu? Concordo integralmente. Só que aqui, quem vai responsabilizar o responsável se todo mundo aqui tem rabo preso? Esse é o problema. Eu queria puxar um assunto antes da gente acabar, porque já está grande, mas é um negócio que eu não sei se o Ricardo já mudou de opinião, porque ele já mudou de muitas. Tudo que ele sabia, ele não sabe mais. Aliás, até o final dessa aula, ele já esqueceu tudo que ele falou. Eu adoro mudou. o Ricardo falar. O que significa isso? Não sei. Essa é a melhor mudou o parte. conceito até o final da aula. Mas o que eu queria falar é que o Ricardo tinha um conceito sobre o uso de anticoagulante relacionado a dedímero, do qual eu discordo. Então, eu queria que ele, primeiro, só saber se você ainda mantém esse seu conceito. E segundo, que você coloque ele aqui para a gente discutir. Porque... Quando eu olho o mecanismo, né, eu acho que o que é mais óbvio não é anticoagular, é antiagregar, tá certo? É que é muito complicado você antiagregar um cara que está plaquetopênico, às vezes. É por isso que eu coloquei aquela balancinha no começo, né? O que ajuda pode atrapalhar. No mecanismo, que é de ativação plaquetária, porque assim, você trombose, aumenta dedímero, é uma coisa que não tem a ver com Covid. O Covid não, você vai aumentando o dedímero, porque olha você tem endotelite. Não é endotelite, microtrombose, entendeu? É microtrombose. Eu te mostrei ali a microtrombose, as fotografias. Você vai aumentar... o dedímero, ele aumenta com liberação de algumas substâncias, 6 basicamente, que é coisa de plaqueta, não é de endotélio. Né? Endotélio não aumenta dedímero. Na hora que trombose, não é o endotélio que está aumentando o dedímero. É tudo aquilo que está obstruindo, que está saindo da plaqueta. Está ativando. Que está ativando. E quando você tem uma endotelite, você vai ativar a plaqueta. Então, se fosse só endotelite, você dava um anti-inflamatório normal. O que acontece é mais ou menos o seguinte: a plaqueta ativa, morre, libera caquinha, que aumenta a dedímero, tá certo? E na hora que ela está ativada, ela começa a dar processo de microtrombose. Se tiver uma trombose grande, o dedímero explode, tá certo? Então, eu acho que a gente não pode negligenciar esses marcadores inflamatórios e achar que a gente não tem que fazer nada, tá? Porque aquele negócio de que você salva vidas na hora que você hepariniza, mas se você heparinizar na hora errada, você mata, né, que é o estudo, que é aquele estudo chinês, me leva à conclusão de que a gente fica mais ou menos refém de mais uma vez, a gente fica refém de um exame para fazer intervenção, tá? Então, o que é muito confuso na minha cabeça? O negócio é o seguinte: se você desinflamar, ajuda, mas você tem que provar que está inflamado, né? PCR tem que estar alto, tá certo? E aí, se você tiver com ativação plaquetária, você tem que fazer alguma coisa. É antiagregar, anticoagular? Você tem que fazer alguma coisa. Antes que aconteça o pior. Sabe o que é o pior? É microtrombose no pulmão e o cara ir pro tubo. Não é ter aquela trombose cavaleira. É o pulmão piorar. Porque é essa microtrombose que piora o pulmão, o cérebro, parótida, um monte de coisa. Tá certo? Depois eu vou falar uma coisa da parótida que é muito interessante para mostrar que a gente não sabe nada. Então, fica mais ou menos assim. Eventualmente, você tem... As pessoas, às vezes, acham que isso não é importante, e talvez não seja mesmo. Mas usar corticoide em quem está muito linfopênico não me soa bem. Porque você piora a linfopenia. Se você olhar esses pacientes crônicos no hospital, o que está acontecendo é que eles estão super linfopênicos, eles estão evoluindo mal, aí você associa a linfopenia com gravidade da doença e você esquece que quem está contribuindo para aquilo também é o corticoide. Entendeu? Então, para mim, não é óbvio que você vai dar corticoide para todo mundo, principalmente para quem está linfopênico, que você vai perpetuar alguma coisa que
que pode dar errado. É isso que eu falo, que fica tudo muito no varejo, eu não consigo ter muito protocolo com relação a isso daí. E a gente acaba herdando muita intervenção em conduta baseada em outras doenças. Por exemplo, os caras fizeram agora, isso é muito legal, eles fizeram aqui na USP, aquilo que eles chamam de necrópsia minimamente invasiva. Então, eles fizeram em gente viva também, mas o cara morria, eles iam lá e cutucavam para ver onde é que o vírus estava na via respiratória. Você sabe onde ele está? Ele não está no nariz, ele não está na garganta, ele está na glândula salivar. Tá? Então, na hora que a gente olha os negócios assim que falam, na hora que você tosse e cospe, você vai para quase 100% de sensibilidade. Na hora que você enfia o cotonete no nariz e na garganta, você tem 66%. A gente está errando, a gente herdou uma coisa da gripe que é achar que ele vai se replicar em célula de mucosa respiratória. Não é. Ele vai para a glândula salivar, dali ele vai para o resto do corpo. Então, para o diagnóstico, a gente tem que usar, por exemplo, saliva. E aí, na hora que você começa a pedir amilase e lipase desses pacientes, você vê que a amilase está alta, a lipase está normal, você fala assim, é a glândula salivar. Mas se esqueceu que provavelmente o mecanismo dele de entrada é ali. Na hora que eu vi isso aqui, eu fui olhar, tem um negócio na Nature mais antigo mostrando exatamente a mesma coisa. Então, o que acontece é o seguinte, a gente está herdando conceitos e intervenções de outras doenças, principalmente respiratórias, que não tem nada a ver com essa doença. De um vírus que se multiplica em todos os tecidos e órgãos. Né? Não é gripe. Gripe é nariz, garganta e, às vezes, em célula profunda de pulmão. Não, esse é diferente. Né? Mas em anticoagulação tem estudo. Deixa o Marcelo falar, ele sabe tudo de cor. Em anticoagulação tem estudo, porque você sabe que eu tenho probleminhas, né? Eu sei tudo e não sei nada ao mesmo tempo. Tem aquele estudo que usou o Xarelto e que assim, para minha não surpresa, não deu certo, porque eu acho que o Xarelto não é um mecanismo. Eu não consigo entender usar Xarelto nessa doença, não consigo. E tem esses outros estudos que eles fazem em bulk, e eles não definem, por exemplo, se você vai usar o dedímero como depois de tudo isso que a gente acumulou de conhecimento, vai usar o dedímero como alguma coisa que vai dirigir a tua intervenção com relação... Eles definem que não é para dirigir. A gente fez a revisão disso, não é? Fala. Não tem nenhum estudo que diga isso. Estudos de AS mostraram que não teve benefício nos desfechos. Então, os AS não mostrou benefício em nenhum desfecho principal. Anticoagulação com heparina, né, e os relacionados, só profilaxia mostrou benefício nos pacientes internados. Não internado, nenhum benefício. E onde é que entrou o dedímero aí? Internado, só em quem tem doença documentada. Quem não tinha doença documentada não teve benefício, aumentou o risco de sangramento. Então, teve malefício, saiu. E nenhum deles relacionou com o dedímero, porque as sociedades de trombose e hemostasia internacionais não relacionam isso. Consideraram o dedímero como um marcador inflamatório que pode ser usado, principalmente quando você tem um aumento muito inesperado dentro de um contexto clínico novo. Então, era um dedímero que era um pouco alto, o paciente piorou de alguma forma, ou uma perna, ou uma respiração, ou uma doença coronariana, e aí o dedímero explode, que era 1.000 e pouco, 2.000, e sobe para 20.000. Aí, então, pelo menos, aquele estudo chinês mostrou isso aí. Se o dedímero for normal ou um pouco alto, você mata, dando anticoagulante. Né? Então, é normal e um pouco alto. Né? Ele tem que ser um nível mais alto que o que normalmente a gente vê. Né? Que nível? Mas hoje, a gente reviu isso aí, Ricardo, para escrever lá uma coisa que a gente ia escrever e acabou não escrevendo. Mas hoje, os artigos do New England, 2 artigos, acho que é o que a Cris estava falando, e o editorial é só profilaxia e ponto. Mas o que fala a gente plena para moderado, não fala, Raquel? Eu não li ainda. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, a gente passou a dosar dedímero numa doença infecciosa aguda que a gente não dosava para nenhuma outra. A gente só não sabe se existe isso em alguma outra. Porque a gente pegou dedímero mal com paciente grave, com
tudo HIV ruim. também aumenta o dedímero, mas não é um aumento... primeiro, Mas ele de uma doença crônica, né? Não digo uma doença exatamente. respiratória Uma aguda. crônica. A gente pegou pacientes com dedímero de 90 mil. Isso daí, até pouco tempo atrás, era uma coisa que a gente, provavelmente, o resultado do exame ia sair maior que 5 mil, porque a partir daí, acho que tudo passa a ser igual para as doenças que a gente via e marcava com o dedímero. Câncer. E não tinha trombose, certo? Não tinha trombose. E não tinha trombose. Então, isso que é o mais Agora natural. a gente viu 90 mil e sem trombose. A gente viu 90 mil sem trombose, 70 mil sem trombose. Porque a aquela médica que teve aquele tombo enorme no ventrículo, que tinha o dedímero normal. Eu estou carregando. Ela teve o quê, Tânia? Ela teve trombose com o dedímero? Uma trombose enorme, ventricular, eu acho, uma coisa... É um caso deles, não é meu caso. Passou no frente Covid e ela tinha dedímero normal. Isso me chamou a atenção, porque tiveram que fazer uma intervenção, ela quase que morre, então, mas o dedímero era normal. E agora... dedímero ruim esse aí, hein? Agora, Luiz Fernando também é dedímero do Luiz Fernando. Luiz Fernando fez trombose fibular, fez trombose radial, fez micoema para todos os dedinhos. O dedímero dele é lá embaixo, não tem nada demais no dedímero dele. Mas aí trombose arterial, né? Talvez o A outra foi venosa. mecanismo é que é outro não. mesmo. A fibular. Fibular, verdade. A fibular. Agora não sei se, por exemplo, quem usa os anti-inflamatórios e esses novos, tocilizumab, paracetinib, tofacitinib, todos esses, se vai interferir nesse aumento do dedímero também. Não sei se isso foi dosado nos estudos, alguma coisa, pelo menos não me lembro, porque se a gente está falando em reduzir o processo... Esses daí estavam usando? O processo inflamatório, a gente parou de produzir dedímero. Esses daí, eles estavam usando alguma coisa dessa?